Oi, gente. Vocês já devem estar sabendo que o empresário André Aranha, inclusive meu xará, mas não tenho nada a ver com isso, ainda bem, foi absolvido das acusações de Mariana Ferrer e eu quero trazer esse caso aqui para vocês, para a gente comentar sobre violência contra a mulher e o fato de que a justiça no Brasil, via de regra, tem uma presunção de inocência mais forte para aqueles que são empresários, são ricos e que são brancos, né? E existe uma presunção de culpa para negros, né? E os casos vocês podem ver o tempo todo. Com isso, eu não estou querendo dizer aqui com certeza absoluta que eu sei que ele é culpado, mas vou dizer para vocês, o fato dele ter mentido sobre ter tido relação com ela, de ter tido proximidade com ela, e depois ter sido comprovado que não só ele teve relação, como ele retirou a virgindade dela e transou com ela durante 10 minutos no Beach Club, é, e logo depois disso ela chegou desorientada em casa e, enfim, entrou num quadro clínico de depressão, são evidências que me parecem sugerir que a probabilidade dele ser culpado, pelo menos para mim, seria extremamente alta, bastante elevada. E quero esclarecer uma coisa para vocês. Quando a gente fala devemos acreditar nas mulheres em casos como esse, não significa dizer que os caras que são acusados sempre são culpados. Não. Significa tentar inverter uma lógica que já é predominante, porque a lógica dominante é acreditar nos homens. Assim como, e de forma análoga, quando se diz vidas pretas importam, vidas negras importam, não está se querendo dizer que as outras vidas não importam, mas você está enfrentando um estereótipo e uma lógica que tende a dizer, e tende a demonstrar, pela forma como essas vidas são tratadas, que elas importam menos para a sociedade. Como é o caso do, já bastante conhecido por vocês, do George Floyd. Então, assim, quando a gente diz que é, nós devemos acreditar nas mulheres, não significa acreditar nas mulheres do tipo, nenhuma outra evidência é necessária, a mulher acusou, vamos voltar para o tempo da Inquisição e o outro que prove que é inocente. Não, não é isso. Mas significa que nós temos que presumir inicialmente que provavelmente ela está dizendo a verdade. Provavelmente ela está dizendo a verdade nesses casos, ou pelo menos ouvir a história dela com bastante atenção e não deixar o preconceito, não deixar a presunção histórica do machismo e da dominação masculina se estabelecer. Então a atitude dele de ter mentido, para mim, é muito indicativa da culpa dele. Uma outra atitude, essa sim muito baixa, desenvolvida pela defesa dele, foi a atitude de ter tentado atacar o caráter da blogueira. Ou seja, eles colocaram fotos dela, fotos aparentemente, na opinião deles, que mostram sensualidade, para tentar dizer que ela seria uma pessoa vulgar e que ela, por isso, estaria. É aquela lógica do machismo, né? Ela estaria pedindo por isso. É típico da lógica machista fazer isso, né? Mas o empresário André Camargo Aranha ele foi absolvido da acusação de estupro da influenciadora Mariana Ferrer, que em 2018, em um beach club no bairro Jurerê Internacional, teria sido estuprada. Né? As informações são do blog Fausto Macedo, do jornal Estado de São Paulo. Vocês já devem conhecer a história, né? Ela teve grande repercussão em maio de 2019, quando ela decidiu relatar o caso nas redes sociais, no Instagram, e ela relatou, né, o relato dela é que ela teria sido dopada e estuprada em uma festa. Né? Ela compartilhou vídeos do crime e imagens de roupa que ela usava com marcas de sangue. Né? O juiz Hudson Marcos, da Terceira Vara Criminal de Florianópolis, decidiu absolver o acusado, desculpe, ato falho.
alegando falta de provas. De acordo com o juiz, a decisão levou em consideração a manifestação do Ministério Público de Santa Catarina, o responsável pela denúncia, no sentido de que as provas do processo eram, na visão dele, insuficientes para amparar a condenação. Olha, tinha evidência de DNA que ele transou com ela, que ele tirou a virgindade dela, e ele mentiu que ele teria transado com ela. Ele disse que não. Inicialmente ele disse que não transou. Uma pessoa inocente diz: olha, foi consensual, né? A gente conversou, rolou atração, né? Aconteceu e ela perdeu a virgindade. Se fosse uma pessoa inocente, eu tendo a acreditar que ela diria isso. Tendo a achar que uma pessoa que mentiu sobre uma coisa desse tipo estava querendo esconder não a relação consensual, mas uma outra coisa. É a minha opinião, é o que eu acho. Não é o que eu sei, não tenho como saber. Não estava lá, ninguém filmou, ninguém sabe. Infelizmente, em muitos desses casos, a gente pesa o que é mais provável, né? Nas redes sociais está rolando a hashtag Justiça por Mari Ferrer em tudo quanto é lugar, né? Em nota ao Estado de São Paulo, a Associação de Magistrados Catarinenses informou que o eventual descontentamento com a decisão judicial deve ser apresentado de forma legal, por meio de recursos cabíveis que estão à disposição da vítima e de seus representantes legais. E eles estão avisando que não deve ser feita ofensas pessoais e ameaças ao magistrado veiculadas principalmente nas redes sociais. Serão devidamente apuradas e seus autores responsabilizados. Embora eu esteja me posicionando aqui nesse vídeo, gente, eu quero deixar bem claro para vocês que vocês não devem ameaçar o juiz. Ameaçar a vida dele? Não. Ofender a honra exageradamente? Também não. Mas talvez apontar que esse juiz pode estar refletindo um pensamento predominantemente machista da nossa sociedade, que olha para a mulher e que, em primeiro lugar, a responsabiliza, dizer isso, ter essa percepção sobre esse caso, isso vocês têm todo o direito de expressar. Todo o direito de expressar. Inclusive nas redes sociais dele, se vocês quiserem. Com educação, sem ofensas. Não estou dizendo que vocês devem fazer ofensas, mas expressar o descontentamento de forma educada, conectando esse descontentamento a uma visão que vocês podem ter sobre esse quesito, é absolutamente relevante. E quero dizer para vocês que hoje eu vou ter uma conversa com o Danilo Leandro, do canal História e Tudo. Nós vamos falar de direitos humanos e acho que um dos assuntos que a gente pode abordar como parte dos direitos humanos é a ideia dos direitos da mulher. Muitos dos países que mais violam direitos humanos hoje no mundo, e essa live vai ser 7 horas da noite, daqui a pouco, gente. São países que fundamentalmente desrespeitam os direitos da mulher. Olhem, por exemplo, para a Arábia Saudita, o Irã. Os países. Quando você olha para os países que desrespeitam os direitos da mulher, também são os países que desrespeitam direitos humanos. Essa conexão ela é muito interessante. Eu vou perguntar para o Danilo Leandro sobre isso, que ele está estudando sobre direitos humanos, como existe essa tendência de uma cultura se estabelecer na sociedade que sexualiza, que objetifica a mulher e que tende a desacreditar ela quando ela fala de atos de violência. Eu já comentei com vocês aqui que eu acredito predominantemente nas mulheres que acusaram Donald Trump. Eu acredito em Tara Reade, que acusou de agressão sexual, algo muito semelhante. Eu classifico até como estupro o que o Joe Biden fez, que é o que me parece que ele fez, enfim, que é a acusação da Tara Reade sobre o Joe Biden. Então, gente, essas acusações, eu não estou dizendo em nenhum momento que nós devemos ignorar as evidências. Mas existe um histórico tão grande de se acreditar, em primeiro lugar, no homem branco, rico,
que eu acho que a gente inverter isso e dar um crédito inicial um pouco maior para mulheres, para negros e para os pobres faz sentido. Claro, existem exceções. Claro que existem casos de golpe da barriga, existe gente querendo dinheiro e fama, aproveitadores de todo tipo. Eu não estou negando nisso nem por um segundo. Mas a tendência na nossa sociedade parece quase sempre ser: se você é negro, se você é pobre, se você é mulher, a tendência é a gente não acreditar em você. E se você é branco, se você é rico, se você é empresário, amigo de jogador de futebol, a tendência é acreditar em você. E isso não me parece razoável. E o fato dele ter mentido e o comportamento da defesa. O comportamento da defesa, para mim, já é um indicativo do preconceito. Mas enfim. Certeza mesmo a gente pode não ter. Mas a gente pode ter sim opinião. E a minha opinião é essa que eu disse para vocês nesse vídeo. Me parece que é mais um desses casos em que provavelmente a justiça não foi feita e o que se fez foi privilegiar a voz daqueles que são e historicamente têm sido sempre os dominantes. É o que me parece mais provável. Se você gosta do que eu faço aqui na Nova Máquina do Tempo, se inscreva, dê um like, compartilhe. Eu sou André Teixeira Jacobina e a gente se vê em um próximo vídeo. Tchau, tchau.